Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje o Pablo Marçal, ou Pablo Farsal, foi condenado e ficou inelegível pela segunda vez, né? Para quem não sabe, o Pablo Marçal já tinha se tornado inelegível pela Justiça Eleitoral por uma queixa-crime, acho que foi o PSB e o PSOL que fizeram a queixa, se eu não estou enganado, aonde o Marçal foi acusado de favorecimento político, o que é ilegal em campanha, ou seja, abuso do poder político e econômico, aonde ele cobrava para candidatos a vereadores, para ele poder pedir voto, ou tirar foto, aparecer no santinho, essas coisas, R$5.000 de quem quisesse, exceto que o candidato fosse de esquerda. De esquerda ele não aceitava. Mas se fosse de direita, independente de ser do partido dele ou não, ele cobrava R$5.000 para isso. Então isso vincula na lei eleitoral uma prática de crime de abuso de poder político e econômico. Tá? Então ele já foi cassado aquela vez. Agora ele foi cassado de novo. Dessa vez ele foi cassado porque o Marçal ficava fazendo as pessoas fazerem cortes de vídeos dele para espalhar nas redes sociais, onde ele oferecia um pagamento. Ele mesmo falou isso no Flow Podcast, acho que foi no Inteligência Limitada também, que ele falou, é mó grana, a molecada tá ganhando mó grana, é só fazer um corte meu, colocar nas redes sociais, TikTok, Kuai, WhatsApp, Facebook, essas coisas, aquele que tiver mais view, ganha. Então ele pagava para essas pessoas se os cortes tivessem bastante views, que era para ajudar na campanha dele. Isso é crime, que isso fere o princípio de isonomia. Enquanto os outros candidatos não têm dinheiro para fazer essas coisas, ele com dinheiro próprio fazia esse tipo de financiamento, ainda oferecendo brindes, outras coisas bobas, né, para dar para as pessoas que fizessem corte dele, para ele ter mais visibilidade que os outros candidatos. Isso é injusto, fere o princípio da isonomia. Então por isso ele foi condenado, vai ter que pagar uma multa de R$420.000, e ele está parecido com o ídolo dele, o Bolsonaro, né? Ele está inelegível 2 vezes, o Bolsonaro chegou a ficar 3 vezes inelegível, o Marçal 2. Ou seja, toda aquela expectativa dele de entrar na política, porque aquelas ideias de coach dele já não colava mais, né? Eu acho que ele já não consegue enganar mais tanta gente, então ele queria fazer a vida dele na política. Mas ele é tão burro, né, que ele já entrou na política pelo lado errado, né? Já fazendo coisa errada, ilegalidade, isso, aquilo. E olha que essas são só 2 condenações, pode vir uma terceira também, tá pessoal? Que o Marçal também ele fez, além de Caixa 2 e outras coisas que ele fez na campanha, que também foram denunciadas, que ainda podem ser julgadas, tá? Então por enquanto ele está 2 vezes inelegível. Mais uma condenação, ele fica 3 vezes inelegível. E o mais incrível, pessoal, é que a carreira do Marçal já começa na picaretagem, né? Ele lá em Goiás, ele ajudava um pastor, para variar tinha que ser um pastor, né, como sempre, que aplicava golpes. Eles pegavam, mandavam um e-mail para alguma pessoa qualquer, o Marçal era responsável de selecionar essas pessoas, a pessoa teclava no e-mail falso, pensando que era de um banco, aí lá digitava sua senha, seus dados, e depois eles tinham acesso a esses dados. Aí eles pegavam e limpavam tudo que a pessoa tinha no banco. Eu acho até engraçado, né, que eu fui muito xingado aqui no primeiro ano do meu canal, quando eu falava do Marçal. As pessoas ficavam me xingando, vai dar Marçal no primeiro turno, ser comunista, ser esquerdista, vai dar Marçal. Só que ela estava apoiando um cara que fez um esquema parecido com esse do INSS que a gente está vendo agora, que é roubar dinheiro de aposentados idosos, que eram os que mais caíam nesses golpes do Marçal. O Marçal chegou a ser condenado e chegou a ser preso, tá? Para quem não sabe. Ele só saiu mediante uma liminar, que é aquele negócio da audiência de custódia. O cara tem réu primário, não tem antecedentes criminais, não sei o que, então ele pôde sair da cadeia. Mas depois o crime prescreveu, porque no Brasil a nossa justiça é lenta, aí ele não pôde mais ser condenado por esse crime. Mas na verdade ele foi sim acusado e preso por golpe e por fazer parte de uma quadrilha, uma organização criminosa. E aí você vê como a moral dos bolsonaristas é seletiva, né? Se é um cara picareta desse, todo mundo que era bolsonarista estava indo na onda dele, apoiando o cara em massa. Faz o M, faz o M, faz o M, sendo que o cara é um vigarista. Agora, se tem uma fraude do INSS, ele já faz aquele escândalo, culpando o Lula, que nem tem culpa disso, né? O Lula acabou com o esquema. Não, tem que empichar o Lula estava roubando dinheiro de aposentados e pensionistas. Digo, meu irmão, quem estava roubando dinheiro de velhinhos era o Marçal, mesmo assim vocês apoiaram, tá? Ainda vinham aqui no meu canal me xingar que o Marçal ia ganhar no primeiro turno. Cadê? Ele ganhou no primeiro turno? Depois ele estava articulando aí uma chapa aí com o Gustavo Lima, sertanejo, bolsonarista também. Teve um perdão de impostos aí bilionário do governo na época do Bolsonaro. Depois estavam se articulando aí com o Caiado também, porque os três queriam fazer uma frente, né, para lançar o Caiado como presidente. Só que o Marçal não ia poder ser vice. No máximo quem poderia ser era o Gustavo Lima. E o Marçal depois só ganharia um carguinho, né, na presidência para depois roubar o máximo que ele pudesse, depois acusar a esquerda e o PT. Que essa é a tática que eles usam. Infelizmente também não deu certo esses planos dele. Agora o que o coach vai fazer?
Ele vai continuar sendo coach? Vai continuar falando para as pessoas que parou um helicóptero no ar, que fez um cavalo da ré, que fez não sei o que salvou a vida de não sei quanta gente, que deu um soco no tubarão. Que mané soco em tubarão? Ele não aguentou uma cadeirada do Datena? Caralho, aquela cadeirada foi boa, viu? Lavou a alma de muita gente, o Datena. Pá! Não, Datena não! Enfim, é bem feito pro Pablo Marçal. O cara é tão pilantra, mas tão pilantra. E o partido dele, o PRTB, o líder do partido dele teve uma gravação vazada onde ele fala que tem contatos com o PCC. E esse é o tipo de gente que a direita bolsonarista estava apoiando, né? Se bem que os bolsonaristas estavam divididos, né, entre Marçal e o Nunes, mas a boa parte estava apoiando o Marçal. Alguns estavam até brigando com os outros bolsonaristas, se desligando do mito, porque tinham que apoiar o Marçal. Agora vão lá, trouxas, façam M. Olha o Marçal de vocês, ó. O Marçal de vocês está elegível de novo. E eu não duvido nada se um dia esse cara não vai acabar na cadeia, viu, pessoal? Porque pelo tanto de picaretagem que esse cara faz, já é um milagre ele não estar agora. Tá bom? Então tá aí, galerinha, um videozinho curtinho sobre o Marçal. Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Se inscreve no canal e ativa aquele sininho. Compartilha nas suas redes sociais para as pessoas verem. E comente também, que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.